Só como nós falamos, nós somos corpo, alma e espírito, correto? Só para darmos uma pincelada daqui para a gente entender. Corpo, matéria, fica aqui. Espírito, volta para Deus. O Eclesiastes vai dizer, volta para Deus porque Ele nos deu o Espírito. E a nossa alma? Por isso que Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem você tem preparado? Para quem você tem que trazer? Então nós entendemos que a luta do nosso inimigo, arqui-inimigo, é contra a nossa alma. Quantas mais almas ele conseguir levar para o inferno, fazer o homem perdido, vai ser de aproveitoso para ele. Mas nós temos Cristo que veio, morreu e nos deu vida e vida eterna. Continuamos aqui, compreendendo essa realidade. Não é tão fácil aceitar a verdade de que Deus, ainda que sendo Espírito e sendo corpo, e sem corpo físico, é pessoa. Pessoa é todo ser que tem pelo menos 3 características. E quais são essas características? Vamos lá? A primeira, inteligência, afeição e vontade. Inteligência. Por que Deus é inteligente? Porque todos os momentos Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então Ele pode te aconselhar. Deus é inteligência, Deus dá estratégia. Imagine Deus dando uma estratégia para Gedeão. Vocês lembram de Gedeão? Juízes, no capítulo 6, a estratégia que Deus deu para ele, eles pegam a tocha, pegam a trombeta, vai tocando e vai gritando a espada do Senhor para o Gedeão. Qual a estratégia? E eles todos, quando viram aquilo, eles começaram a se matar. Qual a estratégia que Deus dá? Então Deus é o maior estrategista que existe, entendeu? Por isso que Ele é inteligente, Ele é inteligentíssimo. A afeição, Ele tem uma afeição, Ele é afeto por todos nós, correto? Ele tem vontade. A vontade de Deus aí é um outro assunto. Existe a vontade permissiva e existe a vontade suprema de Deus. Isso aí é um outro assunto. Apenas estamos falando, dando uma pincelada sobre a vontade. Amém? Amém. Essas 3 características, por sua vez, se expressam através de vários poderes, quais sejam: poder de pensar, poder de sentir, poder de querer, poder de pensar em si mesmo e poder de dirigir-se a si mesmo. Esse poder de pensar, Deus, Ele tem isso tudo porque Ele é considerado uma pessoa. Amém? Amém. Tá. Aí você vai dizer para mim, mas eu não o vejo. Mas você não sente Ele? Você não sente Deus? Naquela hora que você está na tua oração, você não sente aquele arrepio, você não sente Deus? Então, você pode não o ver, mas você sente. E Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa porque Ele também sente. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus tem ciúme de nós. Ciúme através do Espírito. Mas aquele ciúme ali não é ciúme, Ele tem zelo por nós. Ele zela por nós. Aquela palavra ciúme ali que está traduzindo quer dizer zelo. Ele zela por nós. Vamos lá? Nos estudos sobre a doutrina cristã do Espírito Santo e do homem acerca do diabo, entramos nos detalhes deste sítio. Deus é com toda a certeza um ser pessoal. O que torna Deus ser um pessoal? Ele pensa, ele sente, ele quer, ele pensa em si mesmo, por isso que ele é um ser pessoal. Não há qualquer dificuldade para verificar que quando Deus se comunica com o ser humano, ao referir-se a si, ele usa o pronome, ou seja, o pronome pessoal da primeira pessoa do singular. Ele vai dizer eu. Se você prestar atenção, Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando ele vem falar com Abraão, ele diz, eu sou. Quando ele vai falar com Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, ele vai dizer, eu sou. Esse eu sou, se a gente prestar atenção nesse eu sou, eu quero aqui abrir um parêntese para nós entendermos. Porque antigamente, a Bíblia escrita não tinha vogal, só tinha consoante. Entendeu? O hebraico original só tinha consoante, não tinha vogal. Os maçoréticos que depois colocaram as vogais.
Então, era só consoante. E os judeus, antigamente, não, eles tinham medo de falar o nome de Deus, eles falavam o tetagrama. O que era o tetagrama? O tetagrama nada mais são palavras escritas no dicionário, ou seja, lá no hebraico. Por quê? Deixa eu te falar. Porque a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. A Bíblia foi escrita no hebraico, a Bíblia foi escrita no aramaico e a Bíblia foi escrita no grego. Bem? Estão entendendo? Então, a maioria das partes do Antigo Testamento é escrito no hebraico. Partes é escrito em aramaico. Amém? Não vai entender? Por que eu estou entrando nisso? Porque o tetagrama nada mais é que eles falavam 4 vogais. Eles falavam o Y, eles falavam o H, o W e H. Que essas palavras representam Deus, ele vai representar o Yud, Hayá e o Raven, que simplesmente quer dizer aquele que era, o que é e o que há de ser. Então Deus, ele se apresentava como futuro, passado e presente. Existem 3 tempos. Existe o Cronos, existe o Kairos e existe a eternidade. O que é o Cronos? O Cronos é o tempo do homem, ou seja, por isso que o nome cronologia vem do grego, quer dizer Cronos. Cronos é o tempo do homem. Kairos ou Kairos é o tempo de Deus. Por exemplo, se eu marcar contigo aqui, amanhã eu vou estar aqui tal hora, é o meu tempo que eu estou marcando contigo, é o Cronos. O Kairos, Deus usa pessoas para te dizer, daqui a um mês eu vou fazer isso, é o tempo de Deus. E existe a eternidade. A eternidade não tem tempo, é eterno. Então Deus está em todos esses 3 aspectos. Deus está no Cronos, no Kairos e na eternidade. Nós vamos ver isso aqui na frente, a onipresença de Deus. Ele sempre vai se apresentar ao homem como eu sou. Ele vai falar que ele é. Esse eu sou, se a gente for estudar, não é um fato, agora uma outra vez nós vamos falar sobre o eu sou. Se você for pregar no eu sou, você prega mais de 3 horas e ainda tem palavra para pregar sobre o eu sou. Quando ele diz eu sou, ele quer dizer, antes de tudo, eu já existia. Vamos lá, então ele usa a palavra eu sou. A gente pode ver isso também em Gênesis 26, 24, Levítico. Eu queria abrir um outro parênteses aqui rapidamente para nós entendermos um pouco. Quando Deus se apresenta para Abraão, para Isaac, para Jacó, quando Deus se apresenta para Abraão, quando Deus se apresenta para Isaac, quando Deus se apresenta para Jacó, o que acontece? Deus se apresenta para eles como o Deus Todo-Poderoso, ou seja, o El Shaddai. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele se apresenta de uma forma diferente. Ele se apresenta como o tetagrama. Ele se apresenta para Moisés de uma forma que nunca se apresentou para ninguém. Isso é muito profundo, gente. Quando a gente começa a entender as apresentações de Deus para esses homens, quando Deus se apresenta para os patriarcas, ele está se apresentando como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver aqui, quando ele se apresenta para Moisés, ele se apresenta como ele realmente é, o tetagrama. E quando a gente começa a entender isso, é coisa muito profunda. Ao referir-se a Deus, o homem também o trata como pessoa. Amém? Êxodo capítulo 15, versículo 2. Está tratando Deus como pessoa. Por quê? Porque Deus é um ser. Deus é uma pessoa. Vamos lá? Josué capítulo 7, versículo 19. Alguém pode abrir a Bíblia para a gente aí? Josué capítulo 7, versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel. Faz confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. O que Josué está dizendo para Acã? Josué está dizendo para Acã o seguinte: está diante do Deus, a pessoa de Deus. Então, Josué está apresentando para Acã Deus como pessoa.
O que você fez? Fala perante ele, porque ele já viu todas as coisas. Deus, na tua onisciência, já sabia o que Acã tinha feito. Ele queria que Acã falasse: o que você fez? Amém? Por exemplo, como pessoa. Estamos usando esse texto muito clássico e dá para a gente entender melhor como Josué mostra para Acã que Deus, sendo pessoa, falar diante dele. Nos 3 casos, alistamos apenas alguns exemplos com pronomes retos, porém há também os oblíquos e os ocultos. À primeira vista, pode parecer que o homem tem sua imagem física semelhança de Deus. Fato este que, por sua vez, pode levar o homem a pensar que Deus é. Sua aparência é semelhante ao homem, porém, os conhecedores da língua hebraica, idioma do qual a totalidade do Antigo Testamento inclui a passagem citada, ensina que as palavras hebraicas tsele demut, traduzidas por imagem e semelhança. Este fato concorda perfeitamente com João 4:24, que nós já citamos aqui, que Deus é Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, também a passagem que nos mostra claramente que Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito, é invisível ao ser humano, pelo menos enquanto este estiver no seu corpo corruptível e mortal. Para terminar este assunto, vejamos João 1:18. Esta passagem que nos afirma que Deus nunca foi visto por homem algum, porque é invisível e imortal. Portanto, para nosso bem-estar espiritual, jamais atribuamos a Deus qualquer tipo de imagem ou semelhança com qualquer coisa material sobre essa terra aqui. Ele está dizendo: se vocês não crêem nas coisas dessa terra, como é que eu vou falar de coisas eternas? E eu quero aqui ressaltar uns que mais viram coisas espirituais dentro da Bíblia, que é registrado, é o apóstolo Paulo e o apóstolo João. O apóstolo João teve a revelação toda do Apocalipse na ilha de Pátimo, e ele viu coisas no céu tremendas. E o apóstolo Paulo, que nós falamos aqui no começo, também ele viu coisas inefáveis. A palavra inefáveis quer dizer coisas que a mente humana não consegue raciocinar junto. Isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Amém? Então isso que João está querendo dizer. Se vocês não estão compreendendo as coisas daqui de baixo, como é que eu vou entrar em coisas espirituais? Porque Deus é Espírito. 4:12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Sim. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua amor. A melhor tradução, ele vai dizer que, como podemos dizer que amamos a Deus, não vemos? Se você não consegue amar o teu irmão que você vê, como é que é isso? Se você não consegue amar o teu irmão que você vê, como é que você diz que vai amar Deus? Que você não vê. O teu Deus está no teu irmão.